No vídeo de hoje eu vou atualizar a lista de top 10 melhores notebooks custo-benefício para estudar e trabalhar, desde modelos mais básicos, acessíveis, até opções de alto desempenho como os intermediários. Tudo de forma simples, fácil de entender e que qualquer pessoa consegue seguir. Então, sem mais enrolação, bora pro que interessa. Primeiramente, olá, eu sou o Gianluca, técnico analista de TI, e você está no canal GBC Tech. Começando então pelos notebooks mais simples, vem os notebooks básicos, ou seja, modelos mais acessíveis. Em 10ª posição vem o Samsung Galaxy Book Go, um notebook bem simples, bem básico, porém excelente. Ele vem com um processador Snapdragon, o mesmo usado em celulares, sendo excelente para tarefas simples do dia a dia. Além disso, conta com 4 GB de memória RAM, que é o mínimo hoje em dia para você não ter problemas com tarefas do cotidiano, e um SSD de 128 GB, que é uma capacidade para arquivos mais leves, aguenta aí cerca de 20.000 fotos em alta resolução. Conta também com uma tela de 14 polegadas de alta resolução, o que gera imagens bem detalhadas, é uma tela realmente ótima. E ainda uma câmera de alta definição, o que é excelente para videochamadas. O único ponto que deixa a desejar um pouco nesse notebook é em questão de melhorias, pois ele não aceita nenhuma. Isso acaba limitando um pouco em questão de desempenho, porque você não consegue colocar mais memória, e também no armazenamento, porque você não consegue colocar um SSD maior. Mas se tem um destaque desse modelo é a sua bateria, aguentando até 18 horas dependendo do seu tipo de uso. Isso acontece porque a gente tem um processador de baixíssimo consumo com uma bateria grande, então você tem uma ótima autonomia. É uma ótima opção se você busca um notebook mais acessível para tarefas básicas do dia a dia. Ele tem uma tela excelente para lazer, dá conta de tarefas como estudo, trabalho, desde que não tenha muitas multitarefas por causa da limitação da memória. E assim, o preço dele é muito bom, tá? Ele tá na faixa dos R$ 1.900, eu já vi até um pouco mais em conta e também mais caro, ele tá num preço mediano atualmente. E é claro, esse preço aqui ele varia de acordo com a disponibilidade e a data também. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Todos esses notebooks são novos, atualizados, com garantia e nota fiscal. Já partindo para a 9ª posição, vem um dos notebooks que eu mais recomendo para quem quer dar uma economizada. É o Lenovo IdeaPad 1i, um notebook simples porém excelente da Lenovo. Ele conta já com um processador de notebook mesmo, Intel Core i3, que é excelente para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho. E um detalhe, ele é o mais atual de todos, então você tem maior eficiência. Além disso, vem com um padrãozinho de 4 GB de memória RAM, que é o mínimo hoje em dia para você não ter dor de cabeça. Um SSD padrão também de 128 GB, que é ótimo para arquivos mais leves como PDF, Word. E uma tela maior, porém sem tanta resolução, né? É uma tela mais simples que não vai te entregar tantos detalhes de imagem. E apesar de ele ser um modelo mais simples, ele já conta com câmera de alta definição para videochamadas e aceita melhorias tanto de SSD quanto de memória RAM. Ou seja, você consegue aumentar o desempenho dele e a capacidade para arquivos e programas. Já na questão de bateria, ele tem uma média aí de 3 a 4 horas. Claro, isso vai variar dependendo do seu tipo de uso, né? Se for um uso mais pesado, vai ter um maior consumo de bateria. Um detalhe extremamente importante é o sistema operacional dele. Tem tanto versões com Windows quanto com Linux. O Windows é aquele sistema que a gente já está acostumado e é o sistema mais usado no mundo. Já o Linux, você teria que mandar formatar para instalar o Windows. Não é algo difícil, também não sai tão caro e muitas vezes compensa pela diferença de preço. Essas informações constam no título. Se tiver Windows vai estar escrito W11 ou Windows, e se for com Linux vai estar escrito Linux ou Keep OS. No caso desse modelo, ele vem com Linux e realmente compensa, porque você consegue um valor menor, na faixa dos 1.900, e depois pode mandar formatar e instalar mais memória. Isso compensa bastante. Se você quer um notebook para estudo e trabalho, vale a pena investir nesse Lenovo, principalmente pelo fato de ele aceitar melhorias futuras. Também é muito importante, se você está gostando do vídeo, deixar o seu gostei aqui embaixo, tá? Assim o YouTube ele consegue identificar que o conteúdo é bom e recomenda ele para outras pessoas que também estão precisando de ajuda. Já em 8ª posição, vem o Asus VivoBook Go 15, que assim, é um baita notebook, tá? Ele conta com um processador Intel Core i3, que é atual e excelente para multitarefas de estudo e trabalho. O padrão de memória 4 GB, que é o mínimo hoje. SSD padrãozinho também de 128 GB, que é ideal para arquivos leves. E um grande destaque, uma tela de 15,6 polegadas de alta resolução. Gera imagens ótimas com bastante detalhes. Conta também com câmera de alta definição para videochamadas, aceita melhorias de SSD, o que aumenta o espaço para arquivos e programas, e tem uma bateria média que dura aí de 3 a 4 horas. Sério, é um excelente notebook se você vai usar para o cotidiano, estudo, trabalho e até mesmo lazer por causa da tela dele. Ele tá na faixa aí de R$ 2.100, R$ 2.200. Mas ó, presta atenção no seguinte, tá? Todos esses modelos são modelos mais simples. Se você quer fazer multitarefas, você vai precisar de mais memória, e para isso eu recomendo você investir na categoria dos modelos de entrada, que é justamente a próxima categoria.
Indo para a categoria de entrada, em sétima posição, vem de novo o Lenovo IdeaPad 1i, ainda com processador Intel Core i3, que é excelente para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, e um grande diferencial, que são os 8 GB de memória RAM, que é simplesmente a quantidade ideal para multitarefas hoje em dia, se você vai usar várias abas no navegador ou programas ao mesmo tempo. Conta também com um SSD maior de 256 GB, que tem uma capacidade mais padrão, hoje em dia, e daria conta aí de 40.000 fotos em alta resolução. Como é uma linha mais acessível, ele vem com uma tela mais simples de 15,6 polegadas, então você não vai ter imagens tão detalhadas. Porém, em contrapartida já vem com câmera de alta definição para videochamadas e aceita melhorias de memória RAM e SSD, o que aumenta o desempenho dele e a capacidade de arquivos e programas. Sua bateria também é bem padrãozinha, durando de 3 a 4 horas dependendo do uso. Sério, se você está buscando um notebook hoje para o dia a dia e para estudo, ele é um forte candidato, tá? Ele já vem com a configuração ideal para aguentar até multitarefas. Sua faixa de preço está em torno de R$ 2.300. Não é um dos mais em conta, porém vale a pena o investimento. Já passando para a sexta posição, vem o Positivo Vision i15. E antes que alguém me xingue, nossa, tá recomendando Positivo, não sei o que, eu sempre fui um grande crítico da Positivo e realmente os modelos mais básicos deles não prestam. Só que na linha Vision i15 e Vision R15 eles foram fantásticos. São notebooks com boa configuração, boa qualidade de construção e que entregam um ótimo desempenho. Isso, claro, sem custar o olho da cara. Ele vem com processador Intel Core i3, que é ótimo para tarefas do dia a dia, 8 GB de memória RAM, que é o ideal hoje para você não ter dor de cabeça com multitarefas, e um grande destaque, um SSD grande de 512 GB, ou seja, você consegue guardar arquivos mais pesados, cerca aí de 90.000 fotos em alta qualidade. É realmente bastante espaço, mais que o suficiente para grande parte das pessoas. Conta também com uma tela de 15,6 polegadas de alta resolução, o que gera imagens excelentes com ótimos detalhes. Outro ponto muito forte desse notebook é a câmera, que é de alta definição com barras de LED, o que te entrega uma ótima iluminação também. Outro ponto muito forte desse notebook é que ele aceita melhorias tanto de memória RAM quanto de SSD, então você consegue melhorar o desempenho dele colocando mais memória e também a capacidade de arquivos e programas. A bateria dele dura cerca de 3 horas e meia a 4 horas, o que é ligeiramente maior do que os outros modelos. E sério, é uma ótima opção para estudo, trabalho, uso cotidiano e lazer, custando aí na faixa dos 2.250 na versão com Linux. É positivo, tá aí a prova que quando você quer fazer um notebook bom, você consegue. Partindo agora para o quinto lugar, vem o notebook Acer Aspire 3, que já é uma linha extremamente conhecida e renomada. Ele conta com processador Intel Core i3, que é excelente para multitarefas do dia a dia, estudo e trabalho, 8 GB de memória RAM DDR5, que é o padrão mais novo e mais rápido que tem, um SSD de 256 GB, que é uma capacidade padrão, aguenta aí cerca de 40.000 fotos, tela de 15,6 polegadas de alta resolução, o que gera imagens com bastante detalhes, câmera de alta definição excelente para videochamadas, além de permitir melhorias de SSD, o que aumenta a capacidade de armazenamento. Em questão de bateria, ele tem uma bateria ligeiramente menor, que dura aí de 2 horas e meia a 3 horas e meia, mas tem alguns pontos que vale a pena destacar desse modelo. Ele tem Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, que são basicamente as conexões sem fio mais rápidas que existem no mercado. Se você está procurando por um notebook para trabalho, estudo, uso no dia a dia, assistir filmes, séries, pacote Office, vale a pena investir nesse modelo também, tá? Ele é um forte concorrente. Tudo vai depender principalmente do preço, então fica de olho em mais de um modelo. Essa dica mesmo do Wi-Fi é muito importante e eu não vejo praticamente ninguém falando nisso, tá? Então se você gostou, por favor, clica no botão de se inscrever porque tem muito conteúdo top vindo por aí. Mas ó, toma cuidado com o seguinte, tá? Se você precisa de mais desempenho, essa categoria não é para você. Vale a pena você investir nos modelos intermediários. Partindo então para os modelos intermediários, em quarta posição vem de novo o Asus VivoBook Go 15. Essa linha é simplesmente fantástica, tá? Ele conta com um processador AMD Ryzen 5 de última geração, que é um processador intermediário da AMD, concorrente direta da Intel. E assim, ele é um processador que entrega um alto desempenho com um ótimo custo, tá? Um ótimo preço, dando conta de tarefas mais pesadas como edição básica, programação e jogos leves. Se você precisa disso, então você está em busca de um notebook intermediário. Vem também com 8 GB de memória RAM no padrão mais rápido que tem no mercado, DDR5, é simplesmente o mais top. Além de opções de SSD de 256 GB ou 512 GB. O SSD de 256 é ideal para um usuário mais comum que não tem tantos arquivos. Já o de 512 é ideal para quem tem arquivos mais pesados ou usa muitos programas. Essa informação consta no título, tá? Se for de 256, você vai acessar e já vai aparecer logo aqui em cima 256 GB SSD. Enquanto na de 512 vai aparecer 512 GB SSD, que inclusive tá compensando mais, tá? Ele tá com preço mais baixo da de 256, sendo que cabe muito mais arquivos. Ele conta também com uma tela de alta resolução Full
Full HD, o que gera ótimas imagens, câmera de alta definição e aceita melhorias ainda de SSD, o que aumenta a capacidade de armazenamento. Sua bateria também é bem padrãozinha, durando de 3 a 4 horas. Um detalhe muito importante, quanto mais pesado for o seu uso, maior vai ser o consumo de bateria. E assim, se você está precisando de um notebook para tarefas um pouco mais exigentes como edição, programação, jogos leves, vale a pena investir nesse modelo, tá? É um baita modelo, a versão de 512 GB dele tá mais barata, tá compensando mais, pelo menos na data de gravação, é um baita investimento na faixa de R$ 2.600. Particularmente eu gosto muito dos modelos intermediários porque eles entregam uma longevidade maior também. Partindo então para a terceira posição, aparece o Vaio FE15, que também é um ótimo notebook intermediário. Ele vem com um processador AMD Ryzen 5, que é um processador excelente para multitarefas exigentes, então você consegue dar conta de jogos leves, edição básica e programação também sossegado. Continua com um padrão de 8 GB de memória, que é o ideal hoje. Tem um SSD grande de 512 GB, o que cabe mais arquivos pesados, né? Cerca aí de 90.000 fotos em alta resolução. Além disso, ele já tem uma tela de alta resolução também, que gera imagens excepcionais com bastante detalhe, câmera de alta definição e permite melhorias tanto de memória RAM quanto de SSD, aumentando a capacidade e o desempenho dele. A bateria dele também é ligeiramente maior, aguentando de 3 horas e meia a 4 horas. É um pouquinho mais do que os outros. Um ponto muito positivo dele também é a entrada para cabo de rede, o que não te limita em questão de Wi-Fi e é uma raridade hoje em dia, são poucos os notebooks que vêm com essa entrada. Então assim, aqui a gente tem também uma ótima opção para tarefas mais exigentes, como programação, jogos leves e edição básica, batendo de frente aí com o Asus. O preço dele também chama atenção, na faixa de R$ 2.700 na versão com Linux. Mas ó, fica ligado no seguinte, se você quer realizar tarefas de alto processamento, vai precisar de um notebook mais potente ainda, tá? E para isso existem os modelos intermediários de alto desempenho. Partindo então para esses modelos, em segunda posição, vem de novo a Acer, mas dessa vez com o Aspire 5, que já passa a ser o notebook mais premium deles. Ele conta com um processador AMD Ryzen 7, que é um processador de altíssimo desempenho, e é destinado para tarefas mais específicas, como por exemplo, virtualização, cálculos físicos e banco de dados complexos. São tarefas que realmente exigem muito poder de processamento. Em questão de memória, tem aquele padrão de 8 GB, que é o ideal hoje para você não ter dor de cabeça, um SSD também de 256 GB, que é um padrão hoje em dia, e uma tela que assim é fantástica, tá? É de alta resolução e padrão IPS. Então ela entrega imagens excelentes com cores mais vivas. Os notebooks com tela IPS possuem literalmente o melhor padrão de cor do mercado, com cores mais vivas e realistas. Vem também com uma câmera de alta definição para videochamadas, que é um padrão hoje em dia dos notebooks, e aceita melhorias de memória RAM e SSD, aumentando ainda mais o desempenho dele e a capacidade de arquivos e programas. Sua bateria também não deixa a desejar, durando de 3 horas e meia a 4 horas, né? Um pouco maior do que os outros modelos. Mas assim, se você fizer tarefas mais pesadas, maior vai ser o consumo da bateria. Ele conta inclusive com a entrada para cabo de rede, que é uma raridade hoje em dia, e a conexão Wi-Fi 6, que é a conexão mais rápida que existe hoje em dia. Se você trabalha com tarefas que exigem alto poder de processamento, essa daqui é uma excelente opção. Ele está saindo hoje na faixa dos R$ 2.999 na versão com Linux. Já é uma faixa de preço um pouco mais elevada por ser um notebook mais premium e com maior desempenho. Partindo para a primeira posição da lista, aparece de novo o Vaio FE15, mas nessa versão ele é um monstro de desempenho. Conta também com o processador AMD Ryzen 7, que é um processador de altíssimo desempenho e é feito para tarefas pesadíssimas. Um grande destaque dele é a quantidade de memória RAM, vindo com 16 GB, que assim, é fantástico para multitarefas e softwares pesados. Se você mexe com programação pesada ou virtualização, vale a pena investir nesses 16 GB, hein? Conta também com um SSD grande de 512 GB que tem uma alta capacidade para arquivos e programas, tela de alta resolução, o que entrega imagens excepcionais com bastante detalhes, câmera de alta definição, além de permitir melhorias de memória RAM e SSD, o que aumenta o desempenho e a capacidade de arquivos. A bateria dele também não deixa a desejar, durando de 3 horas e meia a 4 horas, o que é ligeiramente maior do que os outros modelos. E um diferencial que ele tem também é a entrada para cabo de rede, o que é uma raridade hoje em dia e te permite usar internet sem conectar no Wi-Fi. Então assim, se você precisa de um notebook de altíssimo desempenho e bastante memória RAM, essa é uma opção excelente. Ele tá saindo na faixa dos 3.500, 3.600 na versão com Linux. E sério, tem opção até com 32 GB de RAM, que dependendo do seu tipo de uso você pode até precisar, principalmente virtualização. E agora uma dica bônus para você. Se você tá interessado em saber como escolher um notebook bom e barato, clica nesse vídeo aqui do lado, onde eu ensino passo a passo como ver questão de configuração. Espero ter te ajudado, até o próximo vídeo e falou!